Olá, bom dia. Meu nome é Olaine e sou membro da Igreja Presbiteriana de Genópolis. E hoje nós vamos meditar na passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, nosso amoroso Pai, nós te adoramos porque Tu és o Deus da nossa salvação. Nesta hora, te agradecemos pela oportunidade de termos Tua palavra e pelo Teu Espírito que em nós habita e nos esclarece e ensina as preciosidades do Teu Evangelho. Perdoa os nossos pecados e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O texto diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Primeiro vamos entender o que é jugo. Na época de Jesus, existiam pelo menos 2 tipos de jugo. O primeiro era uma espécie de madeira que ficava entre 2 bois. O artesão fazia esse jugo sob medida, e esse pau ficava entre os 2 bois para os unir, e assim eles podiam carregar grandes cargas pesadas. O outro era usado por um carregador comum, um humano, uma pessoa. Ele colocava um bastão nas costas, isso era um jugo, e o peso ficava dividido, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. E isso facilitava o transportar as cargas pesadas. Os judeus tinham cargas pesadas na época. O Império Romano, que cobrava impostos altíssimos e oprimiam o povo, os ricos que oprimiam os pobres, e os fariseus e escribas que inventavam leis e colocavam sob os ombros das pessoas fardos espirituais. Através dessa metáfora, Jesus contrasta seu jugo com os da época e os faz o convite. O jugo que Jesus oferece é um jugo de aprendizado, é o seu ensino, isso significa seus mandamentos. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos e praticamos o que Ele nos ensina, como diz em 1 João 5, de 2 a 4, que diz o seguinte: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus quer nos ensinar sobre os mandamentos e como nos relacionamos com eles. João mostra na passagem que acabamos de ler que o que nasce de Deus vence o mundo. A pressão e a conformidade do mundo são quebradas e superadas quando amamos a Deus e a sua palavra. E fazer o que agrada a Ele é um deleite para nós. A fé é a razão pela qual os mandamentos não são pesados. Dessa maneira, a fé e o amor a Deus faz com que confiemos nele. Ele não nos dá simplesmente seu jugo. Ele diz que pela fé dependemos dele. Ele diz: sou manso e humilde de coração. Vim para servir e não ser servido. Os fariseus colocavam sobre vocês um fardo que não era possível suportar. Eu não faço isso. Marcos 10, 45 diz o seguinte: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não nos quer como escravos com pesos e fardos difíceis de suportar. É por isso que sua humildade e mansidão são o fundamento do descanso das nossas almas. Porque como ele é manso e humilde, ele está inclinado a servir ao invés de ser servido. E esse serviço é o alívio dos fardos pesados. E quando ele coloca um jugo de mandamento sobre nós, garante que ele mesmo desça e nos ajude a fazer o trabalho de carregar o jugo, para que seja fácil e leve, como descrito está em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós hoje possamos realmente aprender com Jesus e aprender com essa passagem que o jugo do nosso Senhor Jesus é leve, não é pesado, e que o Senhor mesmo possa nos ensinar a viver em obediência, em mansidão e humildade, como assim Ele é. Em nome de Jesus, amém.